Bom, quando a gente pega um circuito desse tipo, a primeira coisa que a gente faz é tentar simplificar ele. Se é que o sono não me roubou e eu marquei alguma coisa errada, botei algum valor errado, a resposta deve ser mais ou menos essa. Então vamos lá, o que é que eu fiz? O primeiro objetivo da gente é identificar a resistência total desse circuito. Então a gente vai identificar os ramos. Por exemplo, eu identifiquei esses três resistores como ramo A, eles estão em série. Então o resultado deles é apenas uma soma. A soma deles três dá 60. O ramo B, ele já tem R4 e R5 em paralelo em série com R6. Então, aqui tem a conta, ó. R4 vezes R5 dividido por R4 mais R5 mais o R6, que é 10, dá 27,14. O terceiro ramo, que é o ramo C, você tem R11 e R10 em série, R9 e R8 em série e esses dois conjuntos em paralelo. Então, o resultado disso vai ser a soma desses dois multiplicado e dividido. Então tá aqui a continha, a resistência equivalente deu 24,75. O R1 e o R12 eles estão em série com tudo, então é só somar, que foi o que eu fiz aqui, ó. Somei o R1, calculei a resistência da malha A com a malha B em paralelo, tá vendo? Cadê aqui? Malha A com malha B em paralelo. E somei com a malha C, somei mais o 15 e achei a resistência total de 63,44. Com a resistência total e a tensão total, eu calculei a corrente total, que deu 0,788. Então, como a gente tem a corrente total e a gente tem R1 e R12 em série com tudo, então a gente já tem a corrente de R1 e a corrente de R12. E aí é trabalho de formiga mesmo, e fazendo um por um aqui os pedacinhos até concluir. Então vamos lá, como eu já tinha a corrente, eu tenho a resistência, eu calculei a tensão de R1. Como eu tinha a tensão e a corrente, eu calculei a potência. Aí já fechei R1. R12 que estava em série também eu já matei, ó. Como eu tinha a corrente total e a resistência, eu multipliquei, achei a tensão. E como eu tinha a tensão e a corrente, já achei a potência. Daí agora, o que é que acontece? A gente precisa achar a tensão em cima desse ramo. Como eu tenho a corrente total, ou seja, a corrente total também passa por esse ramo, e eu tenho a resistência desse ramo, eu calculei a tensão em cima desse ramo, que é a de 19,5. Então é a corrente total vezes a resistência do ramo, deu 19,5. E com a corrente, com a tensão em cima desse ramo, é só utilizar a lei de Ohm para calcular a tensão nesse ramozinho 10, 11 e no ramozinho 8 e 9. Então a primeira coisa que eu fiz foi calcular no 10, 11, né? Então fica a tensão, que é 19,5 dividido por 45, que é 40 mais 5 aqui, deu 0,433 amperes. Como eu tenho a resistência e a corrente nesse ramo, é só multiplicar, né, a resistência pela corrente e achar a tensão, e com a tensão achar a potência, que foi o que eu fiz para o V10 e para o V11. A mesma coisa eu apliquei no ramo 8 e 9, ó. O ramo 8 e 9, eu tinha a tensão, né, que era 19,5, tenho a resistência do ramo, que é 45 mais 10, 55, então eu calculei a corrente, que é 0,354. Com a corrente e a resistência, eu consegui calcular a tensão em cima de R9, com a tensão calculei a potência de R9 e de R8, fechando esse ramo. Então aqui agora a gente veio para a parte de cima. Como a gente já tem a resistência equivalente dessa parte de cima e a gente tem a corrente total, é só calcular, que é multiplicando a corrente total vezes a resistência desses dois ramos aqui, ramo A e B em paralelo. Então a tensão em cima deles é de 14,73. Então é o mesmo trabalho, né? Você vê que o ramo A são três resistências em série. Então eu peguei o valor dessas três resistências, que é 60 ohms, e dividi a tensão pelo valor dessa resistência e achei a corrente nesse ramo A, né, que é de 0,245. Depois foi só calcular da mesma forma, né? Tensão vezes resistência corrente vezes a resistência
e achar a tensão em cima de cada resistor, e com a tensão e a corrente eu achei a potência. A mesma coisa que eu fiz cá do outro lado, tá vendo? Em R2, R3 e R7, fechando esse ramo A. Por último, ficou só o ramo B. Eu já tenho a tensão em cima do ramo B, porque quando eu calculei aqui, eu calculei em cima dos dois. Eu peguei a resistência equivalente dos dois. Então, já sei que a resistência do ramo B é igual à resistência do ramo A, que é 14,73. Com isso, eu estou vendo que o R6 está em série aqui. Então, já ataquei logo o R6. Eu tinha a tensão aqui em cima. Eu tenho a corrente. Eu calculei a corrente desse ramo. Como eu tenho a corrente do ramo e tenho a resistência, eu calculei a tensão em cima de R6, que ficou 5,42. E como eu tenho a tensão total em cima do ramo, que é 14,73, e tenho a tensão em cima de R6, foi só diminuir a total da tensão de R6, que é 5,42, e achar a tensão de 9,31 em cima de R4 e R5. Com a tensão de R4 e R5, foi só dividir tensão pela resistência para achar a corrente. Primeiro em cima de R4, tá vendo? Deu 0,232. Depois, com a corrente e a tensão, eu multipliquei e achei a potência, 2,17. A mesma coisa eu fiz em R5, que foi a tensão de 9,31, que é a tensão em cima desses dois caras, R4 e R5, dividido pela resistência de R5, que deu uma corrente de 0,310 amperes. Multipliquei a tensão pela corrente e achei a potência em cima de R5. É isso. Se eu não anotei nenhum valor errado, se o sono não me venceu, é mais ou menos por aí.